contássemos um testemunho e será breve. E o testemunho que eu me lembro aqui, né, que Deus me traz à mente desde que eu recebi esse convite, é um testemunho que vivi ainda na minha juventude, quando ainda morava com os meus pais. Eu gostaria de deixar para vocês no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim para nós: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Seja bênção, seja luta, seja guerra, seja batalha, perseguições, dores, não importa, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o nosso crescimento. E conta-se uma reflexão de um rei que foi a uma caça, e nessa caça ele leva o seu servo. De repente você conheça essa reflexão. E nessa caça esse rei perde. No momento de atingir a caça, ele acaba aqui perdendo um dos seus dedos. E exatamente naquela hora, prontamente o seu servo diz a seguinte frase: tudo que Deus faz é bom, rei. E o rei ficou muito furioso com aquela palavra, com aquela declaração, aquela frase, e manda lançar aquele servo na prisão. Quando esse servo é preso, passa-se um tempo e o rei sai para uma outra caça. E quando ele sai de novo, ele encontra um grupo de canibais. E os canibais eram interessados em carne humana, né? Só que tinha que estar em perfeito estado. Então o rei logo é livre e não é consumido pelos canibais. Por quê? Porque eles queriam pessoas perfeitas. E o rei tinha um dos dedos defeituosos, não havia um dos dedos, né? Então ele se lembra do servo, se redime, pede perdão, e o servo declara para ele: não precisa se redimir nem pedir perdão, porque, rei, tudo que Deus faz é bom. Se eu tivesse ido com o Senhor, eu teria sido consumido pelos canibais, porque eu estou em perfeito estado físico. Então, irmãs, concluindo esta reflexão, eu entro no testemunho e conto que quando tinha mais ou menos os 18 anos de idade, 17 para 18, creio que antes ainda até, de 16, 17 para aí, eu me lembro que nós estávamos numa semana muito atribulada, muito cheia de problemas, de ventos, fornalhas da vida, vales, tudo de uma vez. E lembro-me também que eu fui operar do meu olho esquerdo. E operei catarata, já tinha catarata, descobri há pouco tempo que, na verdade, eu tenho catarata congênita, e tenho até que operar a direita também. E nessa época, quando isso aconteceu, o carro do meu pai dava muito defeito. Estou resumindo bastante. E na volta dessa operação para casa, eu já tinha passado lá o dia inteiro, desde as 6 da manhã. Foram me operar já às 18 horas da noite. E aí, na volta para casa, o carro do meu pai dá problema. E quando dá problema, a anestesia que eles tinham me dado para eu operar, para a operação, começou a sair. Eu sentia muita dor de todo este lado esquerdo. E aí eu fiquei assim pensando: por que a gente está passando isso, pai? O carro enguiçou no meio da estrada, né? E meu pai tentando ajeitar para empurrar o carro, e aí os carros passando e a dor aumentando, eu falando: Deus, por que, né? Que tá acontecendo isso conosco? E meu pai conseguiu dar um jeitinho, cheguei em casa com muita dor, minha mãe me deu remédio para eu tomar. E, enfim, naquela semana, o meu pai tinha recebido um convite para ir na igreja de um moço que trabalhava de táxi, no ponto que meu pai trabalhava. Meu pai atendeu o convite, foi na igreja dele. Quando chegou lá, ele não estava, porque ele não era tão assíduo. Ele apenas ia de vez em quando, mas convidou meu pai para ir lá. E quando meu pai foi, meu pai levou a gente, tal. E aí passou aquele dia que meu pai foi lá, pregou, eu cantei e tal. E naquela semana, irmãs, meu pai, esse moço que convidou ele, faleceu, ele morreu. E a senhorinha, que era esposa dele, convidou meu pai para ir na casa dela, sem conhecer meu pai, sem nada, mas soube de uma irmã que estava presente no culto.
que nós tínhamos ido lá a convite do marido dela, que acabou de falecer. Então ela fez algumas perguntas para o meu pai, né? Falou, o senhor foi convidado pelo meu esposo? Ele falou sim e tal. E ela falou assim, olha, a partir de hoje eu quero que o senhor tome conta de mim com a sua família. Eu quero conhecer a sua família. Meu pai já tinha contado, né? Quantos éramos, como era. E ela falou, eu quero que o senhor venha tomar conta de mim junto com a sua família. E eu quero passar essa casa para o seu nome. Eu quero dar essa casa para o senhor. Bom, não era uma casa luxuosa, chique, mas era uma casa. E Deus presenteou os meus pais com uma casa. E também o carro que era do senhorzinho, né, que morreu, passou a ser do meu pai. E até hoje meus pais moram lá, meus pais construíram acima mais 3 andares. A vida dos meus pais foram muito abençoada. E eu pude testemunhar isso, fui a testemunha ocular dessa grande bênção, dizendo para vocês e concluindo que Deus faz milagre, Deus opera ainda hoje os mesmos e muitos outros milagres maiores, basta estarmos perseverantes. Se a tribulação aumentar, lembra-se que lá na época do Egito com o faraó foi dessa forma. O povo estava pronto, prestes a sair do Egito, e ele dobrou o trabalho sobre o povo. E quando uma mulher está prestes a receber um filho, a sua dor aumenta exatamente no momento de dar à luz. Mas depois que ela ganha, ela já não se lembra da dor, porque ela